disse, nós temos 50 anos de casados, nos amamos, namoramos. O Senhor nos deu 5 filhos. E esses 5 filhos, com lutas e dificuldades, foram ensinados do Senhor. E eu não posso deixar de dar uma palavra de incentivo a você, papai, mamãe, e a você, jovem, que está aqui nesse lugar. Talvez vocês tenham dificuldades em ensinar os filhos, e os filhos lutam para permanecer no Senhor. Eu quero dizer que Deus é fiel. Os nossos 5 filhos foram criados em cima do banco da igreja, embaixo do banco da igreja, dormindo no colo de um, dormindo no colo do outro. Ninguém ficou traumatizado, e o Senhor nos honrou, recompensou. Hoje os 5 filhos, nós somos todos pastores. Temos 2 apóstolos, e o Senhor já os mandou às nações. Só tem uma que está conosco. Então, se empenhem mesmo, ensinem mesmo a criança no caminho que ela deve andar. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais, amem ao Senhor, não aceite os pratos que o mundo oferece, os convites que são feitos diariamente. Vocês não se incomodem, não se importem de ser tratados como diferentes, porque nós somos diferentes mesmo. Mas o Senhor vai mostrar na vida de cada um a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Amém? Eu quero deixar assim uma palavra de bênção sobre as crianças, sobre os pré-adolescentes, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os homens varões, os homens sacerdotes e as mulheres valorosas desse lugar. Que a paz do Senhor esteja em cada lar. Que o sangue do Cordeiro marque e cubra cada um de vocês. E que as bênçãos e os planos e a vontade perfeita do Senhor se estabeleça na vida de cada um. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus, amados, é muito bom estarmos aqui, conhecendo esse local. Temos um amor que só Deus para criar, porque não tivemos nem tanto convívio, né? Mas existe verdadeiramente um amor muito grande dos apóstolos desta igreja e das nossas vidas. Nós os amamos e temos de longe acompanhado o que Deus tem feito e temos nos alegrado. E estamos aqui para o 11º dia do jejum de 12 dias que vocês estão fazendo, jejum ou campanha. Na nossa igreja nós estamos fazendo jejum. E hoje também nós saímos de lá às 6 horas, estava começando o culto lá, o 11º dia de jejum. Amanhã termina. Falei para o pessoal assim: pessoal, amanhã acabou o culto, acabou o jejum. O pessoal ficou todo feliz, porque vão cair na carne, viu? Mas tem sido um tempo muito bom. Também estamos trabalhando no tema do nosso apóstolo René, restaurando o altar para legitimar uma colheita fiel. E trabalhamos lá na nossa igreja esses dias, cada dia com um subtema. No primeiro dia falamos sobre a restauração do altar em si. No segundo dia falamos da restauração do altar de adoração. No terceiro dia falamos da restauração do altar de santidade. No quarto dia falamos da restauração do altar de busca a Deus, de buscarmos a Deus. No quinto dia falamos da restauração do altar da família. No sexto dia, me ajuda aí. No sexto dia nós falamos sobre o altar do nanana. No sétimo dia o altar foi nanana. No oitavo dia foi nanana. No nono dia, eu sei que nós trabalhamos muitas áreas. Onde foi trabalhada a área de altar, de a restauração do altar dos sonhos e projetos. Não desista do seu sonho. Apóstolo, é de Deus. A foto que você mostrou é um lugar de excelência. É um lugar que vai
dignificar o nome do Senhor. É um lugar onde o povo vai poder se acomodar de maneira mais gostosa, onde vai ter mais convivência, onde vai ter mais interação, púlpito, igreja. Porque não que essa igreja não tenha, mas percebe, é tudo dividido, obrigatoriamente tem que ficar assim, não tem outro jeito, para aproveitar o espaço. Mas eu te declaro, não desista dos seus sonhos e projetos. Hoje eu vou estar falando aqui, praticamente uma das palavras que eu dei no início do nosso jejum lá, que é a restauração do altar. E eu estou trabalhando com o tema restauração. Primeiro o altar. Não existe nada na tua vida mais importante que o altar. Aí você vai falar para mim, mas eu nem faço parte do altar. Eu quero dizer que você é o altar de Deus. É em você que o Espírito Santo habita. É em você que Deus trabalha. É com você que Ele está todo dia. Aquilo que o apóstolo falou, introduziu a minha palavra. Ou seja, você, tudo o que você fizer, vai fazer para a glória de Deus, porque Deus não te abandona. Tem pessoas que acham que vão prostituir, o Espírito Santo fica fora da casa de prostituição. Infelizmente ele vai junto. E diz a palavra que ele se entristece. Mas o que você está fazendo de errado, ele está vendo. Então o teu altar, a tua vida, fala assim, o meu altar. Meu altar. Fala, eu sou o altar. Eu sou o altar. Você é o altar predileto de Deus. Tem até aquela música, Casa Favorita de Deus, onde Ele quer morar. Ele quer morar em você. E muitas vezes nós estamos dando ordem de despejo para Ele, por causa das nossas atitudes, das nossas meninices, das nossas infantilidades. Gente que já caminhou às vezes tanto tempo com Jesus, de repente tem uma crise de adolescência e fica com coisinha para cá, coisinha para lá. Meu amado, não! Olha para o alvo, olha para Jesus e caminhe firmemente para aquele que é o alvo da tua fé. Eu fui pesquisar alguma coisa sobre o nome Peniel. Vocês devem ser mestres nisso, mas eu fui pesquisar também, né? Não vou chegar numa igreja sem saber o que significa o nome da igreja, não. E eu procurei alguma coisa. E eu achei o seguinte, que no original hebraico pode ser lido como Feniel ou Fenuel. E quando se translitera, se traz o que se fala para o português antigo, dava PH. Vocês não são do tempo de farmácia com PH, mas já deve ter visto em algum livro farmácia com PH. E Feniel ou Fenuel acabou dando no português Peniel. E o que significa isso? Quer dizer, perante Deus ou a face de Deus. E isso tem tudo a ver com o meu altar na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus. E como bem o apóstolo falou, não, eu senti a presença de Deus no culto. E se você não sentiu, Deus não estava? Ou você que estava mal, que estava com alguma coisa escondida, com raiva do irmão, com vontade de brincar de roxinho com ele, apertar o pescocinho dele até ele morrer, e aí você não sentiu Deus. Claro, você sentiu o diabo. Mas meu amado, eu não tenho que sentir Deus. Deus está na minha vida, quer eu sinta, quer eu não sinta. Graças a Deus que eu sinto. E ainda pesquisando mais alguma coisa, Feniel ou Fenuel vem de duas palavras hebraicas. Paná, que quer dizer virar para, ou virar em direção, ser levado a voltar-se. E também da palavra que quer dizer Deus verdadeiro, Javé, aquele que é semelhante a Deus, que é poderoso. E no grego tomou a forma de Fanuel,
que quer dizer novamente a face de Deus. Olha que lindo o nome de igreja que Deus deu para os apóstolos colocarem. Um nome que tem o nome do próprio Deus, El, inserido. Um nome que fala da busca constante que, como igreja, como vida em particular, nós temos que fazer. Meus amados, tudo bem, o apóstolo está procurando um lugar melhor, temos que procurar, temos que ir para lugares melhores, temos que ter um lugar para adorar a Deus, mas eu quero dizer para você o seguinte: isso aqui não é o mais importante. Todos esses equipamentos aqui, eu tenho todos na minha igreja, são importantíssimos para o desenrolar do nosso trabalho, do nosso culto. Mas se não tiver nada disso e tiver Deus, está do mesmo jeito. E isso só acontece quando eu e você temos Deus presente. E sabemos que nós estamos na frente dele, no altar dele o tempo todo. E no altar, eu não sei se você se lembra da constituição do altar. O altar ia a lenha, ia fogo, ia o sacrifício. E ali era morto o animal, o sangue era derramado e depois era queimado. E eu te dou uma notícia: você é o sacrifício. Glória a Deus, aleluia, eu sou crente. É mesmo? Está no altar, está com fogo, está sendo queimado. Qual é o teu nível de reclamação? Qual o nível de nhenhenhê? Qual o nível de reclamação que você faz? Está com dodói? Eu não estou falando com pessoas que realmente estejam enfermas e precisam de cuidado, não é isso que eu estou falando. Mas essas coisinhas, essas picuinhas que ficam no meio da igreja e que só impedem do crescimento da igreja maior. E muitas vezes nós somos um impedimento. Você é altar para morrer ali em sacrifício vivo a cada dia na presença de Deus. Fala: Senhor, não mais eu, mas Tu vives em mim. Pode consumir isso aqui, Senhor. Pode me consumir. Eu quero Te servir. Primeiro tem que estar restaurado o altar. Isso é bíblico. Se você abrir ali no livro de Esdras, se tiver a tua Bíblia, abra. Esdras capítulo 3, versículos de 1 a 6. Esdras capítulo 3, versículos de 1 a 6, nós lemos assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zerobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo. Não tinha templo. O templo havia sido destruído, e o povo tinha sido levado escravo para a Babilônia. E de repente permite-se que eles venham, um grupo comandado por Esdras e esses outros nomes que nós lemos aí, para começar a fazer alguma restauração. E eles não estavam
numa situação boa, não. Porque o texto diz claramente que eles estavam sob a opressão dos povos. Havia gente aqui pressionando eles e querendo impedir que eles fizessem qualquer nível de reconstrução e de restauração. Meus amados, eu trago isso para você porque é debaixo de pressão deste mundo mesmo que nós vamos fazer com que o nosso altar dignifique o nome do Senhor. É desta forma, não é de outra. O povo ainda estava, a grande maioria do povo ainda estava escrava na Babilônia. Mas eles vieram, e a primeira coisa que eles fizeram foi restaurar o altar. As coisas de Deus são organizadas, nada é de qualquer jeito. Não podemos nos contentar de fazer de qualquer jeito, é para Deus mesmo. Isso aí é a maior desonra para o nosso Deus. É para Deus mesmo. Eu vou fazer o meu melhor. Talvez o meu melhor não seja o melhor que o outro faria, mas eu vou dar tudo de mim para fazer o melhor para o meu Deus. E eu tenho que começar com a minha vida. Não adianta ficar apontando para os outros. Seja você modelo de altar e os outros vão querer te seguir. Na minha lógica, eu sou uma pessoa que trabalha com contabilidade, com finanças, tenho formação para isso, sou contador formado, eu sou administrador de empresas, então números são os meus negócios e lógica é o meu negócio. Na minha lógica humana, nunca eu faria primeiro o altar. Porque na minha lógica humana eu falo assim, eu vou fazer o altar, eles vão chegar lá e vão derrubar, vão quebrar tudo. Na minha lógica humana eu faria exatamente o inverso do que Deus mandou fazer. Que Esdras depois veio e restaurou o templo. E depois Neemias veio e restaurou os muros. Eu começava pelos muros. Porque na minha lógica tem que estar protegido. E depois eu faria a casa, para depois botar o altar lá dentro, para ficar bem protegido. Esta não é a lógica nem a ordem de Deus. É primeiro o teu altar. Talvez você esteja preocupando assim, quando eu resolver a minha situação financeira, aí eu vou ter o meu altar para Deus. Quando eu resolver este problema que eu estou tendo na família, aí então eu vou no culto. Quando eu resolver a situação de estar desempregado, aí então eu vou servir ao Senhor. Quando eu isso, quando eu aquilo, nós somos cheios de argumentos. E eu quero te dizer que esses argumentos não vêm de Deus. Esses argumentos são coisas que o diabo coloca para nos paralisar. E Deus não quer você paralisado. Se você não está fazendo nada na igreja, está na hora de se levantar e falar, pastor, o que eu posso fazer? Ah, não tem nada para fazer, então eu vou começar a varrer o chão aqui. Ah, mas já está limpo, eu vou varrer de novo, vou tirar o restinho de pó que ficou. Faça alguma coisa, mas não fique arrumando coisa para depois. Porque Deus quer você primeiramente restaurado, porque você é o altar. É com você que Ele quer tratar. Olha para a pessoa do lado. Fala assim para ela. Não é com você não, é comigo. Que é bom falar para os outros, ô minha irmã, faça isso, ô meu irmão. Ô pastor, afinal de contas, você não, é primeiro comigo. Diga assim, é primeiro comigo. Deus quer restaurar o meu altar, repita. Mas vocês estão fracos de falar, né? Vocês estão de jejum também? Eu só almocei, agora só amanhã, depois das 6 horas da manhã que eu posso comer. Mas como eu não vou levantar antes das 9, 10 horas, eu vou comer lá pelas 9, 10 horas. E eu estou com mais força que vocês. Então vocês vão repetir as coisas direito, feito gente grande, gente de altar restaurado. Amém? Amém! Glória a Deus. O altar deve ser levantado antes de construir a casa. Muita gente quer casar. E tudo legítimo. Tem que querer casar mesmo. Quem não é casado aí está louquinho. É muito bom ser casado. Tem alguns que falam que é uma droga. Para mim nunca foi. 50 anos, começava tudo de novo, somente se Deus voltasse à minha idade. Oh, beleza.
vai voltar. Mas começava tudo de novo. E começam preocupado com uma porção de coisas que são até legítimas para uma pessoa que vai casar. Eu quero a minha casa, ou alugada, ou de preferência própria. Eu quero os móveis para casa. A noiva quer um enxoval. Aí a noiva sonha com aquele vestido maravilhoso de princesa que ela viu não sei aonde e queria daquele jeitinho, e vai para trás disso até achar o tal vestido lá na rua das noivas, e procura, e no fim acha um quase parecido, fala assim, dá para mudar isto, muda o vestido inteiro para ficar do jeito que ela quer. Estão preocupados com muitas coisas, e com o altar. E o altar do seu lar? Você se preocupa com ele? Você se preocupa com o altar da casa que você vai formar com o seu futuro ou com a sua futura? É primeiro o altar, meu amado. Não adianta nós queremos inverter a ordem, porque isso não traz bênção. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o teu altar. Casais que estão namorando, busca o altar. O que você está buscando no altar? Não precisa contar. Que hoje está de um jeito que pensou em namorar, a primeira coisa que quer fazer é levar para a cama. E o pior é que tem gente até dentro das igrejas que entra nessa conversa do diabo. Não sei porque eu estou falando tudo isso, mas acho que eu tenho que falar, tá? Então, meu amado, primeiro o altar. Deixa eu falar de alguns altares da Bíblia, rapidamente. Um altar que normalmente nós não percebemos, porque ele não está formalizado desse jeito na palavra, mas era um altar precioso. Era o jardim do Éden, onde Adão e Eva, criados por Deus, passeavam ali o dia inteirinho, dando nome para bicho, fazendo lá, comendo das coisas que o jardim produzia, não tinham que trabalhar. Era um negócio muito bom. Usufruíam um do outro. Podiam ter relação sexual a hora que quisesse, não tinha nem roupa para atrapalhar nada. Eles estavam ali numa boa, mas na viração do dia, Deus vinha conversar com eles. E aí, Adão? Como é que foi seu dia? E Eva? Como é que foi? Tudo bem? O Adão está te cuidando direitinho? E toda a viração do dia, eles tinham um encontro no altar de Deus, que não era um altar formal, mas era um altar real, um altar em que eles falavam com Deus na viração do dia, todos os dias, na viração do dia. Um outro altar importante, mesmo porque esse profeta é até conhecido por alguns como restaurador de altares, é o altar do profeta Elias, em que ele desafia lá os profetas de Baal, e fazem lá um altar para Baal, e Elias falou, você pode fazer o que você quiser, só não pode tocar fogo no altar. E fizeram tudo. E Elias foi e montou um altar segundo o que Deus tinha determinado, e botou a lenha, montou o altar, colocou a lenha, colocou o sacrifício, mandou abrir uma canaleta em volta do altar, foi buscar água, eu não sei aonde. Alguém aqui já foi para Israel? Ninguém? Vocês estão precisando ir para Israel. Tem que ir para Israel, deseje isso e almeje isso, porque Deus leva quem Ele quer, mas se você nem quer, Ele não te leva. A primeira vez que eu fui para Israel, já mudei o assunto, né? Mas eu volto lá, eu não me perco não. Primeira vez que eu fui para Israel, eu estava na igreja Renascer.
E estava lá e, naquela ocasião, o pastor Estevão, não era apóstolo ainda. Bertone, você não vai para Israel? Falei para ele, não tem. Ah, eu vou dar um jeito. Falei, tá bom, se ele der um jeito. Querer ir, eu queria. Aí ele veio para mim e falou assim, sabe o casal fulano de tal? Sim. Eles pagaram toda a parte terrestre, hotéis, refeições, ônibus, tudo. E eles não podem ir e me entregaram os 2 pagamentos para que eu desse para quem eu quisesse. E eu estou dando para você e para tua esposa. O incrédulo aqui, né? Virou para ele e falou assim, e a passagem de avião? Ele falou, calma, né? Isso aí Deus vai dar um jeito. Eu não sei o que aconteceu. Daqui a pouco eu estava com as 2 passagens de avião. Eu vou rapidinho contar. Depois eu não tinha um centavo de dólar para ir para Israel. E precisa de dinheiro para você viajar. Você não pode viajar sem dinheiro. Tinha o jantar no hotel, mas o almoço tinha que comer. E as coisas que você quer comprar, você fica doido lá. Você vê as coisas para comprar, você quer comprar tudo. E haja dinheiro. Aí eu fui para o meu cunhado e falei assim, eu estou indo para Israel, mas não tenho $1. Você tem algum dólar para me emprestar? Ele falou, eu tenho. Quanto você quer? Ah, empresta $1.000. Ele falou, está aqui, $1.000. Se eu tivesse pedido 2, ele teria dado 2. Fui para Israel, gastamos até as moedas, né? Não sobrou nada. Cheguei com uma dívida de $1.000. E aí? Aí, de repente, o apóstolo Estevão, o pastor Estevão me falou, Bertone, vamos para os Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos, nós vamos receber uma casa, que vai servir de casa de criança, existe até hoje lá em Franco da Rocha. Uma casa de criança, e o homem quer dar para nós, mas quer que nós vamos lá. E nós estamos com o caixa da igreja duro. Eu consegui comprar passagem a prazo, para mim e para você. E nós temos $200 para dividir por 2, para passar, acho que 10 dias nos Estados Unidos, sei lá, $200. Não é nada. Eu falei, vamos lá. Eu falei, acho que o homem vai dar comida para a gente. Acho que ele vai pagar hotel. Só que eu falei, amém. Chegamos no aeroporto, de repente para um Jaguar, daqueles maravilhosos com um motorista. Eu brinquei com o Estevão. Chegou o carro para nos pegar. Ele falou, oh, que beleza, né? Nós estávamos rindo e brincando. De repente desce a pessoa do carro que nos conhecia, falando, vamos no Jaguar. Fomos na casa do homem que ia dar, jantamos com ele ali, e ele falou assim, como é que vocês pagaram a passagem? Eu falava meio inglês e o Estevão falava 0 inglês. Então, entre nós dois, para falar o inglês, o negócio era complicado. Mas eu consegui falar, falei para ele, nós pagamos. Falou, quanto é que foi?